toque do aprendiz. Curso de violão básico nível 2. Escola de Música. Professor instrutor, Alex Basso Soares do Nascimento. Recomendações importantes deste curso. Procure não estudar vários assuntos de uma só vez, pois isso é muito prejudicial, atuando negativamente na sua linha de raciocínio. 2. Escolha um local adequado para seus estudos. 3. Não estude por horas a fio, procure reservar um tempo às suas atividades estudantis. 4. Faça com que seus estudos tornem-se um hábito e uma obrigação diária. 5. Não seja apressado nos estudos. Cada trecho de aula não deve ser apenas lido, mas sim entendido e assimilado. 6. Mantenha seus materiais de estudo, apostilas, folhas suplementares com anotações. 7. Nunca estude naqueles momentos em que suas condições orgânicas forem desfavoráveis, como sono e cansaço. 8. Opte pelos períodos em que você, organicamente, esteja idealmente predisposto aos estudos. 9. Lembre-se que sua aprendizagem depende única e exclusivamente de você, por sua boa vontade e perseverança, e que, surgindo algumas dúvidas, estaremos sempre aptos a saná-las. 10. Queremos desejar-lhe um excelente curso e um aproveitamento digno de seu estudo. Curso de violão básico nível 2. Aula 2. Índice. Iremos abordar neste curso: cordas, tipos de encordoamentos, materiais, espessuras, defeitos, durabilidade, frequência da troca, desgaste anormal, como trocar as cordas. Cordas. A frequência dos sons produzidos pelas cordas musicais varia com sua espessura, seu comprimento, densidade dos materiais de que são feitas e tensão a que são submetidas. Os sons de frequência mais baixa, mais graves, são obtidos por cordas mais longas, mais grossas, mais pesadas e menos tensas. Os de frequência mais alta, mais agudos, com cordas mais curtas, mais finas, mais leves, mais tensas. No violão, claro, todas as cordas têm o mesmo comprimento, que se faz variar com os dedos da mão esquerda para obter notas progressivamente mais agudas. Tipo de encordoamento para violão de aço. O calibre e a tensão das cordas do violão também precisam ser considerados. Esses aspectos interferem diretamente no som que será emitido pelo instrumento. Dessa maneira, as cordas de aço apresentam variação de calibre, de modo que as mais espessas têm maior durabilidade e apresentam o som mais encorpado e presente. É interessante para gêneros que precisam de sons bem cheios, com ênfase nas notas mais graves. Entretanto, os violonistas que buscam sons mais leves, com acentuação nas notas agudas, ou que precisam de cordas que permitam agilidade ao tocar, podem se identificar mais com cordas de calibre menor. Contudo, elas tendem a arrebentar em menos tempo. Nesse sentido, as cordas médias são interessantes para as pessoas que gostam de tocar com peso e agilidade. Também são uma opção válida para quem não busca nada tão marcado. Elas permitem uma boa transição entre diferentes tipos de som. Os calibres e tensões mais comuns dos conjuntos de cordas de aço são: extra light, 010, 014, 023, 030, 039 e 047. Custom light, 011, 015. 023, 032, 042 e 052. Light, 012, 016, 025, 032, 042 e 054. Médio, 013, 017, 026, 035, 045 e 056.
Heavy 014, 018, 027, 039, 049 e 059. Tipo de encordoamento para violão de nylon. No caso dos violões que usam cordas de nylon, é necessário observar a tensão mais adequada. Isso é referente à força que a corda exerce nos pontos de fixação no violão, ou seja, na ponte e nas tarraxas. A nomenclatura das tensões mais utilizadas para encordoamentos de nylon são: baixa leve, low tension light; média, tensão média, estandarte normal; NT-Mitel; alta, high tension, forte, heavy, HT, Stark; extra alta, extra hard, super alta. Calibre e tensão para as cordas. Assim, tensões mais baixas emitem sons mais graves, encorpados e opacos. Para quem busca um som médio, com um bom equilíbrio entre graves e agudos, o ajuste também é médio. As tensões mais altas emitem uma sonoridade mais aguda e brilhante. Já os músicos que procuram agudos bem destacados, altos e metálicos, podem optar pela tensão extra alta. É importante observar que os conceitos de tensão baixa, média, alta e extra alta devem ser utilizados para comparar apenas modelos de encordoamentos de uma mesma marca. Ao comparar marcas diferentes, é preciso analisar os valores reais absolutos de peso, que estão especificados em cada corda do fabricante. Assim, cordas de tensão média de fabricantes diferentes, por exemplo, não terão necessariamente a mesma tensão. Materiais. Atualmente as 3 primeiras cordas são feitas com nylon nu, monofilamento, e os bordões com nylon, multifilamento, revestido de cobre prateado. Multifilamentos são mechas de fios de nylon da grossura de um fio de cabelo, usados como alma ou núcleo da corda, em torno do qual se enrola o fio de cobre prateado. Algumas marcas oferecem revestimento de latão ou de bronze fosforoso, mais raramente, de prata pura. Agora vejamos a figura ao lado: 2 pedaços de cordas, um é de aço e o outro é de nylon. O monofilamento de nylon substituiu a tripa animal usada para as primas e os multifilamentos as mechas de seda usada como alma, os bordões no encordoamentos tradicionais, os quais eram os únicos disponíveis até o final da década de 40. As cordas de tripa traziam não poucos aborrecimentos aos violonistas. Eram de qualidade inconstante e mantinham com dificuldade a afinação do diapasão. As cordas de nylon têm sobre as cordas de tripa a vantagem da qualidade constante, maior durabilidade, baixo preço e disponibilidade maior. Espessuras. Os fabricantes mais reputados seguem as seguintes espessuras médias para as cordas do violão. Primeira corda: 0,70 mm. Segunda corda: 0,80 mm. Terceira corda: 1,00 decímetros. Quarta corda: 0,83 mm. Quinta corda: 0,98 mm. Sexta corda: 1 decímetro e 15 milímetros. As espessuras são medidas em milímetros e décimos de milímetros. Na minha esquerda temos um espessímetro ou micrômetro, que é um aparelho usado para medir a espessura da corda. Defeitos.
Se a espessura da corda não for igual em todos os seus pontos, a nota da 12ª casa não é a oitava exata da nota da corda solta, e o confronto das duas sob ligeiramente falso. Esse defeito, mais frequente nas cordas nuas, pode, às vezes, ser resolvido, invertendo as pontas. A ponta do cavalete vai para a tarraxa e vice-versa. Se o defeito estiver localizado na extremidade. Outros defeitos são: terminais mal feitos, o revestimento pode desenrolar, se ou a corda pode arrebentar numa das pontas, revestimento solto, produz chiado e desafinação, uso de material inadequado à resistência e sonoridade podem ser afetados, etc. Obviamente, é impossível ou impraticável examinar o encordoamento antes de comprá-lo. Por essa razão, prefira sempre cordas de marcas bem reputadas. Durabilidade. A durabilidade do encordoamento varia, naturalmente, com a frequência com que se toca. Quem pratica 8 horas por dia, como é o caso de muitos violonistas profissionais, pode ter que trocar o encordoamento a cada semana. Quem toca apenas alguns minutos por dia, e esperamos não seja esse o caso de nossos estudantes, pode achar satisfatório conservar as mesmas cordas por vários meses. Com o uso, as cordas vão perdendo a elasticidade e o brilho. Seus harmônicos se tornam escassos e a sonoridade vai se tornando apagada. O desgaste acentuado pode afetar o revestimento dos bordões e produzir desafinação e chiado. Acentuada perda de qualidade sonora é sinal de que chegou a hora da troca. Frequência da troca. Cordas bem feitas, livres de defeitos, dificilmente arrebentam. A mais sujeitas à quebração, tradicionalmente, a primeira e a quarta, a mais fina das nuas, a mais fina das revestidas. A quarta é ainda a corda que se desgasta mais depressa e às vezes, é preciso trocá-la bem antes das outras começarem a apresentar sinais de desgaste. Nesse caso, alguns violonistas costumam passar uma lixa bem fina para tirar o excesso de brilho da corda nova. Desgaste anormal. O suor das mãos, quando excessivo, pode atacar o revestimento. Alguns violonistas chegam até a molhar a escala. Nesse caso é bom adquirir o hábito de secar as cordas com um pano sempre que terminar uma música. Temos duas figuras. A primeira de cima é a figura do rastilho mal feito, e ele pode funcionar como eficiente destruidor de cordas. A corda deve apoiar-se numa superfície ligeiramente inclinada e com arestas arredondadas. Na figura abaixo vemos que os trastes não arrendados ou mal arredondados apresentam arestas que podem cortar o revestimento das cordas. Dicas: se for esse o caso do seu violão, mande arredondar os trastes, o que além de preservar as cordas, melhora sensivelmente a tocabilidade do instrumento. A afinação mais alta do diapasão pode causar o rompimento das cordas. A corda, depois de certo tempo, se acostuma a uma determinada tensão e não suporta ajustes constantes para cima. Examine os pinos das tarraxas que podem ter cantos vivos, especialmente se forem de metal. Não desafine o violão para guardá-lo, pois esse processo diminui a durabilidade das cordas, podendo inclusive afetar o alinhamento do braço. Como trocar as cordas? Para trocar as cordas, siga passo a passo as instruções simples que damos a seguir. Não se esqueça de que quando você tiver uma apresentação ou uma gravação marcada, as cordas deverão ser trocadas 1 ou 2 dias antes, com tempo suficiente para que percam um pouco de sua elasticidade inicial e se acostumem à afinação do diapasão. Trocando as cordas. Retire as cordas usadas e aproveite para limpar as áreas cujo acesso dificultado pela presença das cordas.
Dê uma laçada na extremidade da primeira corda e passe a outra pelo orifício do cavalete. Dê outra laçada passando a corda em torno de si mesma sobre cavalete e puxe. A primeira laçada impedirá que a segunda se desfaça. Introduza a corda no tubo da tarraxa, puxe, enrole-a sobre si mesma e comece a tensionar com a mão esquerda, ao mesmo tempo que a mão direita segura a corda perto do cavalete para que a laçada fique firme. Repita todo o processo para a segunda e terceira cordas. Você pode também proceder assim. Aproxime uma das pontas da corda de uma chama, pode ser fósforo, isqueiro ou vela até que se forme uma bolinha. Mergulhe-a em um recipiente com água para esfriar. A bolinha pode ser usada em lugar da primeira laçada. Para os 3 bordões, a primeira laçada é desnecessária. A maioria das cordas tem uma extremidade na qual o revestimento se abre tornando-a mais mole e menos apta a machucar o cavalete. Dê a segunda laçada com essa extremidade. Leva um certo tempo até que as cordas se acostumem à afinação. Para tornar a afinação inicial mais fácil, você pode puxar a corda, pegando-a pelo meio, com movimentos de vai e vem em direção longitudinal. Mesmo assim, ajustes serão necessários durante um certo tempo. Use o diapasão para esses ajustes, mesmo que sejam mínimos. Resumindo o que aprendemos. Vimos neste curso que se estudarmos vários assuntos de uma só vez, conduzidos pela pressa ou por falta de tempo ou também por motivos orgânicos, isso pode atuar de forma negativa em nossa evolução. Aprendemos que a frequência dos sons produzidos pelas cordas musicais varia com sua espessura e o seu comprimento. Vimos que os sons de frequência mais baixa são obtidos por cordas mais longas, e os de frequência mais alta, com cordas mais curtas, mais finas, mais leves. Estudamos que os calibres e tensões mais comuns dos conjuntos de cordas de aço são médium, heavy light, os tom extra light. Aprendemos também que no caso dos violões que usam cordas de nylon, precisa-se observar a tensão mais adequada. Aprendemos que atualmente as 3 primeiras cordas com nylon são feitas com monofilamento, e os bordões com nylon, multifilamento, que são revestidos de cobre prateado. Passamos a saber que o espessímetro, conhecido como micrômetro, é usado para medir a espessura da corda. Sabemos que é impossível ou impraticável examinar o encordoamento antes de comprá-lo, e que ao comparar marcas diferentes, é preciso analisar os valores reais absolutos de peso, que estão especificados em cada corda do fabricante. E também aprendemos que o desgaste acentuado pode afetar o revestimento dos bordões e produzir desafinação e chiado, pois perde-se sua qualidade sonora, é sinal de que chegou a hora da troca das cordas. E vimos também que o rastilho e os trastes arredondados e mal feitos podem danificar as cordas. Vimos que a afinação mais alta do diapasão pode causar o rompimento das cordas. Aprendemos que quando você tiver uma apresentação, se for necessário, as cordas deverão ser trocadas 1 ou 2 dias antes, para que percam um pouco de sua elasticidade inicial e se acostumem à afinação do diapasão. E por fim aprendemos os 5 itens de como estar colocando de forma correta as cordas desde os cavaletes até as cravelas e tarraxas. Gostou do resumo? Simbora assistir o vídeo. Caro aluno violonista, tudo bem? Peço para que você faça na apostila os exercícios aqui citados. Exercício número 1. Observando a figura abaixo, assinale com X qual é o traste que possui arestas que podem danificar o revestimento das cordas. Exercício número 2. Quais destas cordas são consideradas materiais multifilamentos? Assinale com X. Exercício número 3. Observando a figura, assinale com X qual é o rastilho que pode danificar de cordas. Exercício número 4. Classifique as tensões das cordas ligando-as. Exercício número 5. Complete as lacunas de acordo com cada número das espessuras colocando as cifras ou notas.
Agora veremos na prática o vídeo explicativo do professor instrutor Alex Soares. Responda as 10 questões referentes à aula 2. Vamos começar? Primeiro, segundo as recomendações deste curso, é incorreto dizer que para se estudar violão, devemos nos habituar diariamente? Segunda, complete. A frequência dos sons produzidos pelas cordas musicais varia com sua. Terceira, guitarristas que procuram tocar com mais agilidade, tendem a usar de qual calibre, encordoamento? Alternativa A, Heavy. Alternativa B, Custom Light. Alternativa C, Extra Light. E alternativa D, Medium. Quarta, as cordas são encapadas com alternativa A, níquel. Alternativa B, latão. Alternativa C, aço. Alternativa D. As alternativas A e B estão corretas. E alternativa D, nylon. Quinta, as 3 primeiras cordas são feitas com nylon no? Alternativa A, multifilamento. Alternativa B, monofilamento. Alternativa C, alma. E alternativa D, núcleo. Sexta, é correto dizer que o espessímetro é o mesmo que micrômetro. Sétima, complete. As são medidas em milímetros e décimos de milímetros. Oitava, se a espessura da corda não for igual em todos os seus pontos, responda a alternativa correta. A. Pode, às vezes, ser resolvido, invertendo as pontas. B. Uso de material inadequado à resistência e sonoridade podem ser afetados. C. A nota da 12ª casa não é a oitava exata da nota da corda solta, e o confronto das duas sob ligeiramente falso. D. Se o defeito estiver localizado na extremidade. Nona, perda de qualidade sonora é sinal de que? Décima, de acordo com a apostila, observe os adjetivos correspondentes das frases. A. Com o uso, as cordas vão perdendo a elasticidade e o brilho. B. O suor das mãos, quando excessivo, pode atacar o revestimento. C. O rastilho mal feito pode funcionar como eficiente destruidor de cordas. Trastes não arrendados ou mal arredondados apresentam arestas que podem cortar o revestimento das cordas. D. Uma apresentação ou uma gravação marcada, as cordas deverão ser trocadas 1 ou 2 dias antes, se for necessário. E. A afinação mais alta do diapasão pode causar o rompimento das cordas. F. Todas as alternativas estão corretas. Fim. Parabéns por ter chegado até aqui. Mais uma etapa no término da segunda aula de violão básico nível 2. Comemore suas conquistas, pois assim suas caminhadas irão ficar mais fáceis e muito mais prazerosas. Esperamos você na próxima aula, ok? E até mais!